Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje falando de umas mudanças importantíssimas no setor de papel, no setor de distribuição de insumos. Eh, Estou aqui com alguém já bastante conhecido no mercado, já há bastante tempo no mercado, já passou por grandes players aqui no mercado, que é o Daniel Heraldo, que é técnico em artes gráficas, administrador de empresas, com pós em marketing e MBA em gestão empresarial. Está desde 2020 na Conita, vamos falar da Conita hoje, importador por mais de 25 anos de insumos gráficos, em especial chapas de offset, convencionais e digitais. Desde janeiro de 2021, com a distribuição da Arjo Wings e, a partir de novembro de 2022, como Master Dealer da Fedrigoni. Tá? Aliás, esse mercado de papel está bem, eu não diria confuso, mas está bem agitado, né? Ele está muito agitado, e o Daniel está aqui, vai nos ajudar a compreender aí esses movimentos gigantes de grandes empresas. São empresas grandes, são gigantes, são líderes de mercado. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. A gente sempre se encontra em eventos. Eu achei a primeira vez que eu estou te entrevistando aqui nesses 3 anos de Papo Net. É um prazer recebê-lo aqui. Eu espero que você volte sempre. E me conta aí, me conta um pouco, destrincha um pouco essa história aí dos papéis especiais, dos papéis e dos insumos, né? Chapas, inclusive, chapas convencionais e digitais. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Paulo. Da mesma forma, é um prazer também participar hoje aí com vocês. Obrigado pelo convite. E chegou o momento aí da gente poder falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo. Realmente são muitas mudanças, né? Ao longo aí desses últimos meses, rapidamente, movimentação enorme. E graças a Deus aí nós estamos atentos e nos preparando para melhor atender o mercado. E o que recém aconteceu, né, indo direto ao ponto em relação à sua pergunta, foi a aquisição da empresa Arjo Higgins por parte da Fedrigoni. Então, a Fedrigoni adquiriu a planta de Guarro, na Espanha, e hoje nós, como éramos, então, a Conita no Brasil, como era Master Dealer para papéis especiais Arjo Higgins, a gente passa a ser também de Fedrigoni. Ontem, algo bastante recente, eles anunciaram também a aquisição da planta da China de papéis vegetais, que é outro mercado bem interessante, e são poucos os produtores no mundo, e a gente está feliz aí com toda essa movimentação, né? Basicamente, essa dança das cadeiras aí que tem acontecido e movimentando no cenário mundial aí dos fabricantes, né? Para falar em papel especial. Essa é uma questão importante. A gente fica observando aqui do Brasil, a gente teve a impressão de que a movimentação Arjo Wings, Fedrigoni, Blend Paper e tantos outros nomes foi uma movimentação nacional, regional. Não é. Isso foi uma movimentação mundial, a nível global. Me explica um pouco o alcance dessas mudanças. Claro, aconteceu em ambos os âmbitos aí, de fato, no Brasil e lá fora também, né? Então, em 2015, se eu não me engano, não participava disso, mas a empresa de Salto, ela foi vendida para a Fedrigoni Itália, e então nesse momento foi uma primeira grande mudança, né? E aí o canal, naquela época que era Antalis, passou a trabalhar as duas marcas. Olha que interessante, né? O Antalis, que era uma empresa irmã da Arjo Higgins, passa também a vender os produtos fabricados localmente em Salto da Fedrigoni. Fedrigoni Brasil, né? A planta aqui localmente. A Arjo passa por alguns momentos difíceis, econômicos, a pandemia, principalmente, e também as commodities, nesse caso, em especial, a celulose, fizeram com que ela tivesse dificuldades. Sim. E aí houve a oportunidade, por parte da Fedrigoni, comprar uma dessas fábricas, eu mencionei, que é a fábrica de Guarro, que ela tem como especialidade a produção de revestimentos para o mercado de embalagem editorial também.
e hoje ela passa a ser tudo Fedrigoni. Então, mundialmente falando, foi o que ocorreu recentemente. E no Brasil, a planta que a Fedrigoni tinha, ela vendeu para um grupo de empresários nacionais, e hoje ela tem o nome de Blend Paper, e que é aí o grande fabricante nacional, né? E nesse caso nós estamos falando somente de Se papéis, mantém como grande fabricante nacional, então. sem dúvida nenhuma. E a Conita se posiciona nesse momento como importador, né, de papéis especiais coloridos, adicionando ao seu portfólio as chapas de impressão. Então, agora um pouquinho de Conita, né? Conita, que tradicionalmente é uma empresa de insumos gráficos, com a especialidade aí em chapas de impressão offset, entendeu a oportunidade com todas essas mudanças, né, e observou uma chance de adicionar em seu portfólio outros produtos para compor uma cesta um pouco maior, e iniciou então em 2020 com a distribuição de Arjo Wiggins, né? E aí acabou sendo como consequência um trabalho feito por nós, pelos donos da empresa também, de maneira bastante árdua e focada aí a gente conseguir também dar continuidade nesse trabalho e trazer a Fedrigoni como parceiros para nós. Isso é muito recente, a gente acaba de anunciar, nós estamos falando de novembro passado. Eu recém estive na empresa, conhecendo as manufaturas e, obviamente, também todo o pessoal operacional na qual a gente deve trabalhar e ter nossas reuniões estratégicas e tudo mais. E estamos bastante felizes aí com o que está por vir, né, em termos de novidade para o mercado. Só um instante. Sem problema. Não, me deu uma vontade de espirrar aqui, me deu uma alergia aqui, não sei o que foi. Passou alguém com perfume aqui perto de mim, eu sou alérgico a perfume. Perfeito, vamos continuar. Daniel, me diga quais são as expectativas, porque a sensibilidade que nós temos aqui no Papo Net é que durante a pandemia, os trabalhos premium, os trabalhos de comunicação premium, cresceram bastante em importância no mercado. Pelo menos é a sensibilidade que a gente tem. Parece que durante a pandemia o pessoal recorreu muito mais ao enobrecimento dos impressos. Vocês têm uma expectativa de crescimento acelerado em função disso, nessa retomada, juntando isso com a própria retomada da economia que a gente espera que aconteça? Isso é uma boa pergunta, Paulo. Quando a gente observa, inclusive, o início dos nossos trabalhos, ele foi quando a pandemia estava com força total, né? E um dos principais mercados consumidores de papéis especiais são o mercado de eventos e de convites, né? Então, é onde mais se tem dificuldade em Ficou relação. parado por 2 anos e meio, né? Pelo menos. Exatamente. E aí o mercado tem que se reinventar. Eu acho que chovendo uma olhada em relação a esses comentários, que buscou-se oportunidades de poder agregar valor ou de criar algum tipo de diferenciação, seja ela qual fosse. Dois mercados muito importantes, segmentos de impressão, que foram bastante pujantes aí até hoje, eles seguem liderando isso. Eu acredito que o primeiro foi o editorial, Sim. porque a própria oportunidade do comércio eletrônico, das vendas online, fez com que também houvesse um Isso, grande crescimento. isso se refletiu aqui na Bienal, né? Que foi explosivo, né? O sucesso da Bienal esse ano foi fantástico, esse ano que passou, o ano passado. Exatamente, foi excepcional o crescimento no segmento editorial. E aí, com isso, então a gente viu as possibilidades aí de diferentes usos de materiais para criação de diferenciação, né? Principalmente por questões de acabamento, de uso de materiais coloridos que não precisariam, tivessem a necessidade de serem impressos, fibra longa, e todas essas características que ajudam, então, a não só enobrecer, mas também a dar uma qualidade maior. E o segundo segmento, que também é bastante óbvio, é o de embalagens, né? Sim. Onde as empresas, E não foi, só para talvez tenha produto, sido o que mais cresceu durante a pandemia, né? sem dúvida nenhuma. Agora, o que é relevante em termos de embalagem, né? Muita gente fica pensando na questão, ou somente na questão
de logística, de embalagens para entrega, mas de fato não. Muitos produtos de valor agregado, você também precisa de embalagens especiais, com características das marcas ou cores específicas. As marcas, Paulo, elas também não só têm a preocupação da venda no seu próprio produto, mas de como ela estaria fazendo a entrega, como estaria fazendo o enobrecimento do seu produto. Então, muitas empresas desenvolvem papéis específicos, acabamentos específicos, com as suas cores, e isso faz com que o desenvolvimento de produtos especiais As redes aumente de sociais, maneira... as redes sociais chamam isso da experiência do unboxing, né? Experiência do unboxing. Não estava lembrando do termo, mas é exatamente isso. Então, Exatamente. hoje é muito comum, né? Então, o volume para nós de negócio, ele aumentou. Óbvio que ainda, falando de uma participação de mercado bastante reduzida, Claro. mas mesmo assim, as nossas vendas, elas cresceram por conta desses dois principais segmentos que eu acabo de mencionar, né? Que foram segmentos de impressão editorial e também de embalagem de luxo. Perfeito. E vocês pretendem se posicionar a nível Brasil todo, ou vocês pretendem expandir, vão representar além do Brasil, na América Latina? Não? Nós temos alguns planos, nesse momento são somente planos e, portanto, a gente não deve anunciar, mas sim, nós temos planos de expansão, principalmente em relação à América do Sul, né? Por outros produtos, portfólio, que a empresa vem tratando. Na verdade, essa parceria nova nos traz inúmeras Sim, oportunidades. sim. Ainda tá começando, né? Ainda está. Ainda estamos no início, né? Perfeito. Daniel, Exatamente. foi um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de ficar falando mais aí com você, mas já estamos estourando o nosso tempo. No YouTube a gente tem que ser rápido na coisa, porque a gente não consegue reter as pessoas por muito tempo. Mas eu gostaria de convidá-lo aqui para voltar, para a gente falar mais, para a gente desenvolver mais esse assunto. Acho que tem muita pergunta ainda que eu gostaria de fazer. E quero agradecer e deixar o espaço aí final da nossa entrevista aí para você fazer suas considerações finais para o nosso público aqui do Papo Net. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Paulo. Para quem ainda não conhece a Cunita Brasil, a gente espera estar expandindo aí nossa participação, trabalhar também em outros mercados, outros estados onde não éramos Vamos atuantes. Nós colocar os temos links, uma... vamos colocar os links aqui para vocês. Bacana, vamos sim. E nós temos também uma rede de revendas muito grande no Brasil, que acho que é importante todos conhecerem e Sim. saber onde os materiais estão disponíveis. Um dos nossos objetivos, terminando, é que a gente trabalhe com um nível de inventário bastante alto, porque muitas pessoas têm um pouco de receio de trabalhar com material importado, e a gente sabe que o nível de serviço tem que ser uma das prioridades para atender o mercado adequadamente. Tá? Isso que a gente vai focar a partir de agora. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi Daniel Heraldo, da Conita Brasil, falando aí sobre as novidades da empresa aqui no Brasil. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, deixe seu não gostei, se viram alguma coisa que pode melhorar, façam seus comentários, façam suas críticas, suas sugestões. Se ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se no canal, considerem se inscrever no canal. E, como eu sempre digo, se for uma informação que vocês consideram importante, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de contatos, e nos vemos no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Até lá!